Olá pessoal, bem-vindos novamente para mais uma aula, dessa vez estomatologia, sobre infecções bacterianas e suas principais manifestações na cavidade bucal. Então, iniciando sobre a hanseníase, é um tipo de infecção bacteriana causada pelo Mycobacterium leprae. É uma bactéria em formato de bacilos, então é tal como na imagem, é uma bactéria compridinha, tal como um macarrãozinho. E aí, essa bactéria gosta de baixíssimas temperaturas. Então, nessa época do inverno, é muito comum ter um contágio maior. Apesar de ter uma alta infectividade, então é muito fácil de contaminar uma pessoa e outra, tem uma baixa patogenicidade. Isso significa o quê? Apesar de se infectar, a pessoa não desenvolve a doença. Sua transmissão não é muito bem esclarecida, mas há uma suspeita de que também é por via respiratória, porque encontra-se uma grande concentração de micro-organismos nessa região, da mucosa nasal, da mucosa da orofaringe. A sua apresentação clínica vai depender do estado imunológico da pessoa que foi infectada. Se a pessoa estiver saudável, com as vitaminas ok, ela vai ter uma alta resposta imunológica e ela vai desenvolver a lepra tuberculoide. Agora, se a pessoa tiver algum problema de saúde ou então está passando por um momento difícil, algum tratamento quimioterápico, imunossupressor, ela vai ter uma baixa da resposta imunológica e vai desenvolver a lepromatose. Entrando especificadamente na lepra tuberculoide, ela é considerada a forma localizada, não é contagiosa. As lesões cutâneas são tal como a da imagem, são em círculos, hipopigmentadas, então são lesões mais claras do que a pele da pessoa e são em pouca quantidade. A parestesia corporal ela pode aparecer, então a pessoa passa a não sentir aquela região do corpo e pode parar de transpirar. A sua manifestação bucal ela é raríssima. Por sua vez, a lepra lepromatosa ela é a forma generalizada e vai atingir justamente aquela pessoa que tem uma resposta imunológica não suficiente. E aí sim ela é contagiosa. As lesões cutâneas elas são máculas hipopigmentadas, então são quase que nódulos de coloração mais clara ou até mesmo mais escuras do que a pele do paciente. São mal definidas, pode ter aumento do volume facial, nódulos, os cabelos vão cair, tem envolvimento neural, a parestesia ela é intensa e a sudorese ela para de existir aqui. A manifestação bucal aqui ela é recorrente, então pode atingir o palato duro, mole, gengiva, língua, lábios, mucosa jugal e começa com pápulas amarelas ou vermelhas, que vão aumentando de tamanho até o momento que essas lesões começam a ulcerar e até mesmo necrosar, tal como nesse palato, em que tem uma área amarela e bem ao centro tem uma área de necrose. O diagnóstico ele é clínico, já que envolve tanto manifestações bucais quanto em pele. Então, uma vez que você identificou essas lesões, encaminhar para o patologista ou até mesmo para o infectologista para que o médico consiga fazer o controle geral sistêmico desse paciente. Exames laboratoriais, eles são muito caros para identificar esse micro-organismo. Precisa ser uma biologia molecular muito avançada para identificar esse tipo bacteriano. A gonorreia é uma doença bacteriana causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae e ela é transmitida por contato direto, contato sexual e tem um período de incubação de 2 a 5 dias. Ela pode se apresentar de forma sintomática ou assintomática. Quando é sintomática, de forma sistêmica, ela vai se apresentar com mialgia, artralgia, poliartrite, dermatite. Podem haver também lesões cutâneas, aqui como a gente vê nessa imagem, né, ao lado. Essas lesões podem ser em forma de pápulas ou pústulas, com componentes hemorrágicos às vezes. E os sintomas genitais são secreção purulenta, disuria, que é a dificuldade para urinar, né? E nas mulheres ainda pode haver ardência genital e sangramento entre as menstruações. Quando há sintomas da gonorreia na boca, há
o acometimento da região posterior bucal, né, que é ali na região de tonsilas palatinas, úvula e faringe. Nesses locais podem haver lesões erosivas ou úlceras, ou regiões eritematosas, pustulares. No caso aqui ao lado nós temos uma imagem de uma tonsila palatina, né, que está bem edemaciada, com eritema, com pequenas vesículas amareladas. Então tá um quadro bem clássico aqui nessa imagem, né, da gonorreia bucal. E também pode se assemelhar com a gengivite necrosante quando afeta a região de gengiva, né? Aqui como a gente vê nessa imagem. Só que a diferença clínica desse quadro de gonorreia bucal para gengivite necrosante é que nesse caso não tem aquele odor fétido, né? Que a gente encontra na gengivite necrosante bem marcante. Quanto ao diagnóstico da gonorreia, ele pode ser feito pelo exame clássico de coloração de Gram ou em mulheres. Existe também a técnica de confirmação de diagnóstico por vias de cultura de esfregaços endocervicais. E quando diagnosticada, ela deve ser tratada com fármacos antibióticos, mas isso quem define e trata é um médico. Então, assim que diagnosticada, ela deve ser tratada de forma adequada conforme o médico prescrever. A sífilis é uma doença bacteriana causada pelo treponema pálido. Sua principal via de transmissão é sexual ou congênita, transmissão de mãe para o feto. Uma doença sexualmente transmissível de evolução crônica. Em sua forma primária, ela possui manifestações locais, caracterizadas por uma úlcera de base clara e indolor, conhecida como cranco sifilítico. Essas lesões cicatrizam em 3 a 8 semanas, sem a necessidade de tratamento. A linfadenopatia cervical ou inguinal também pode ser presente de maneira uni ou bilateral, que é caracterizado pelos linfonodos infartados. Já a sífilis secundária são as manifestações sistêmicas causadas pela disseminação do micro-organismo. Como sintomatologia, nós temos dor de garganta, mal-estar, febre, perda de peso e dor muscular. Pode acometer também a região palmo-plantar, através da erupção cutânea maculopapular difusa e indolor, que se assemelham a uma rosela. A sífilis latente é quando há ausência de lesões, porém a doença ainda é presente sem manifestações clínicas. No entanto, nessa fase, apesar da ausência das manifestações, ela ainda pode ser transmitida e durar anos. Na forma terciária, ela pode acometer o sistema nervoso e cardiovascular, causando aneurisma da aorta, insuficiência cardíaca, psicose, demência, caracterizada também por focos de inflamação granulomatosa, e a manifestação intrabucal é caracterizada principalmente de duas formas, através da goma, que é uma inflamação granulomatosa, uma lesão nodular e endurecida e ulcerada, como essa aqui da foto, ó, que parece esse furo no palato. E também a outra manifestação é através da glossite luética, que é a atrofia difusa não cancerizável na língua. A língua fica maior, endurecida e irritada. O tratamento é determinado pelo médico. Normalmente, a escolha é pela penicilina. A dose e a via de administração vai depender do grau de acometimento da doença. Na sífilis primária, secundária ou latente, normalmente, uma única dose de penicilina G, a benzatina, é o suficiente, que é o que a gente conhece por bezetacil. Nas formas mais graves, muitas vezes é necessário a internação do paciente para administração de antibiótico via venoso. Agora nós iremos comentar sobre as manifestações bucais da tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa crônica granulotomatosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis. A sua transmissão pode se dar por via direta ou indireta. Direta, através de gotículas de ar contaminado, ou indireta, através de leite contaminado. A respeito da evolução da tuberculose, geralmente
o indivíduo tem contato, né, ali com o agente etiológico, o que vai desencadear uma infecção primária. E essa infecção dará origem a que chamamos de tuberculose primária. Após esse período, o organismo tem um período de latência dessa doença, onde ocorre um quadro de imunossupressão e aí ocorre o que chamamos de tuberculose secundária. Na tuberculose primária, normalmente a doença atinge apenas os pulmões e ela apresenta uma fase subclínica, podendo ser assintomática. Na infecção primária, ocorre a formação de um nódulo calcificado que pode ser visualizado em radiografias de tórax. Na boca, geralmente, durante essa fase, a gente ocorre manifestações bucais. Tuberculose secundária. A tuberculose secundária, ela se caracteriza já por um quadro clínico, onde o paciente pode apresentar alguns sintomas, como febre, mal-estar, anorexia, sudorese noturna, a tosse progressiva combinada com hemoptise, que é o sangue, né, ali durante a tosse, e a dor torácica, que pode ou não estar presente nesses casos. Na boca, nós podemos visualizar já manifestações bucais, né, como uma úlcera, pode ocorrer, única, endurecida, irregular e dolorosa. Então aqui está um exemplo, né, dessa úlcera que pode ser visto apresentando essas características. E aqui a gente pode ver uma área de granulação também e ulceração, né, em região de soalho bucal. Também é um exemplo de lesão, de manifestação bucal. O tratamento da tuberculose, geralmente quem define é o médico responsável pelo paciente. O tratamento é à base de medicamentos como piradiazina, isoidina, rifampicina, geralmente dura 24 semanas. Gente, e por hora é só. Nós vamos enviar para vocês agora um link do quiz para que a gente treine os nossos conhecimentos. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de vocês e estamos disponíveis para dúvidas através do e-mail disponível, ok? Qualquer coisa, só perguntar.